Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 28. Vamos ler só alguns versículos. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Vamos ler agora o 11. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma daquelas pedras e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Vamos ler o 12 também. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, essa palavra aqui vai falar de quando Isaac manda, Jacó ir à casa do irmão da sua mãe, e a casa de Betuel tomar a mulher de lá, das filhas de Labão, irmão de sua mãe. E aqui a palavra do Senhor vai falar que Jacó, ele obedeceu o mandamento do seu pai. O seu pai ordenou para que ele fosse tomar mulher de lá, não tomasse mulher das filhas de Canaã. E ele obedeceu. Então aqui já começa, falando sobre a obediência, como é bom obedecer a voz do Senhor. E aqui Jacó, ele foi um homem obediente, por isso que ele prosperou em todo o seu caminho, porque ele foi um homem obediente à voz do Senhor. E aqui fala, irmãos, que ele obedeceu à voz do seu pai, e no caminho, aí escureceu, anoiteceu, e ele chegou a um certo lugar, e ali ele dormiu naquele lugar. E a palavra do Senhor fala que ele sonhou naquele lugar. O Senhor deu um sonho a ele. E havia uma escada cujo topo, no sonho dele, topava os céus. E os anjos do Senhor subiam e desciam por aquela escada, E fala que foi um sonho, assim, muito lindo, um sonho profético, na verdade, Porque quando ele saiu já da casa do seu pai, em obediência, a palavra do Senhor fala que o seu pai o abençoou. Então, ele já foi com a bênção do Senhor em toda a sua trajetória. E esse sonho não foi nada mais do que uma confirmação da bênção que ele já carregava em si pela sua obediência. E quando chegou, àquele lugar que ele viu, os anjos do Senhor descendo e subindo, eu creio que ali ele já percebeu que foi uma confirmação, porque antes dele sair, o seu pai falou que o Senhor, o prosperasse, que o Senhor o multiplicasse. E a palavra do Senhor fala que o Senhor falou para ele também, que a descendência dele ia ser muito numerosa, como o pó da terra. E assim aconteceu, A gente vê o quanto a semente dele se multiplicou no Egito. Se tornou em uma multidão de povos. E aqui fala que sobre o sonho ainda dele, que os anjos, como subiam e desciam, aqui também a outra pérola aqui, A gente pega assim, pra gente, porque às vezes a gente quer só subir, a gente não quer descer, a gente só quer alcançar, a gente só quer prosperar, só quer ver a mão do Senhor, assim, abençoando tremendamente a nossa vida. Mas aqui, através dessa palavra, fala também que os anjos, eles não só subiam, mas os anjos também desciam. Então, aqui também, irmãos, a gente aprende que
Descer também nem sempre é derrota, nem sempre é tristeza, mas é um cuidado do Senhor. Por quê? Porque quando a gente desce na presença do Senhor, a gente se humilha na presença do Senhor, a gente se fortalece mais no Senhor. Porque se a nossa vida fosse só bênção, só prosperidade, creio eu que seríamos uns filhos rebeldes, fúteis, sabe? Sem responsabilidade. Mas quando o Senhor dosa tudo, é tudo na medida certa. Tem o seu tempo de crescer, de prosperar, mas também tem o tempo de descer e reconhecer o dono da bênção. Reconhecer quem nos levantou, reconhecer quem nos prospera. Então, irmãos, nessa manhã, que nós venhamos refletir sobre essa palavra aqui, sobre essa passagem aqui de Gênesis 18, que fala sobre a visão, né, da escada a partir do verso 10, que a vida da gente não é só bênção, não. A vida da gente também é descida, é humilhação. E se você for parar para pensar, não é ruim, não. É bom porque é na humilhação, é no deserto, é onde o Senhor nos prova que a gente vê o cuidado também do Senhor para conosco. O cuidado é tanto que ele não nos deixa só no mar de rosas, porque senão nós nem, eu creio que nós nem ficaríamos na presença do Senhor. Porque quando tudo é só bonança, é folga, a gente meio que fica desapercebido das coisas do Senhor. E quando o Senhor dá aquela apertadinha, né, na gente, a gente busca mais a presença, busca mais o conhecimento, busca mais estar com o Senhor. Então, irmãos, nesse dia que nós venhamos refletir sobre isso aqui, sobre essa palavra, pedir ao Senhor, sim, lógico que a gente quer crescer, a gente quer prosperar na presença do Senhor, mas pedir também ao Senhor, né, que Ele nos dose mesmo, que quando for o tempo, se a gente tiver, né, querendo se elevar, se exceder, que o Senhor faça com que desçamos mesmo, porque é melhor descer na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor do que dos homens. Porque o Senhor cuida, o Senhor nos ama. Essa palavra que fala que a obediência dele causou até uma certa inveja, né, no seu irmão Esaú. Porque ele já tinha tomado, né, mulheres das filhas de Canaã. E aí quando ele vê a obediência de Jacó, obedecendo seu pai, né, ele vai até o seu tio, né, Ismael, e toma uma das filhas dele também por mulher. Mas ele não obedeceu o seu pai já do começo, igual Jacó fez aqui. Jacó já começou, né, do começo já obedecendo. Jacó nunca tinha tomado mulheres das filhas, né, de Canaã. Ao contrário, né, do seu irmão Esaú, que já tinha tomado 2 mulheres. E tomou a terceira mulher também, sem a permissão do seu pai, sem o mandamento do seu pai. O seu pai não mandou ele ir tomar mulheres, né, das filhas do seu irmão. Mas ele mesmo foi por conta própria. Então, irmãos, o perigo da gente fazer as coisas, né, sem o consentimento do Senhor, sem pedir, sem perguntar ao Senhor se é da vontade dele. Igual Jacó fez aqui, obedeceu sempre a voz do pai. Tanto é que fala que Jacó, ele prosperou mesmo em Padã Arã. Ele foi um homem próspero, mas antes dele ser próspero, ele desceu. Ele desceu na presença do Senhor, desceu em humilhação. Por quê? Porque ele foi enganado, né, pelo seu tio. Ele queria primeiro, era Raquel, e o seu tio deu para ele primeiro Lia. E depois ele teve que trabalhar de novo mais 7 anos por Raquel. Então a gente vê aqui que ele era um homem perseverante, ele perseverava naquilo que ele queria. E ele perseverou e o Senhor viu o seu esforço e o Senhor cuidou dele. E o Senhor prosperou, ele saiu daquele lugar próspero.
E aqui, antes dele chegar em Padan Aram, quando ele sonhou, né? Teve o sonho da escada, que os anjos subiam e desciam. Ele pediu para o Senhor, que se ele falou para o Senhor, fez um voto com o Senhor, e falou que se o Senhor fosse com ele, né? Levasse ele em paz, né? Para aquela viagem, ele chegasse em paz, ficasse em paz e tornasse em paz para a casa do seu pai, ele daria o dízimo de tudo que o Senhor desse para ele. E aqui, mais uma vez, a gente vê assim o coração, né, de Jacó, que era o coração de uma pessoa que não era presa em bens materiais, mas ele era uma pessoa que buscava agradar ao Senhor. E o Senhor concedeu o desejo do seu coração, e o Senhor abençoou ele tremendamente, não só com bens materiais, mas com a promessa que o Senhor tinha feito para ele, que a descendência dele foi muito grande mesmo, muito numerosa, e que a descendência dele possuiu aquela terra que o Senhor havia prometido para ele. Então, irmãos, que nessa manhã nós venhamos buscar sempre ao Senhor em tudo que a gente for fazer. Colocar o Senhor na frente, né? Perguntar pelo Senhor se é da vontade do querido Senhor. Porque quem obedece, o Senhor honra a quem obedece. Então, vamos ser filhos obedientes e fazer as coisas sempre na direção do Senhor. Não pelo nosso próprio querer, nossa vontade. Porque nós somos seres humanos, nós erramos. Mas o Senhor, Ele não erra. E foi só até aqui, irmãos, que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigada pela Tua palavra, Jesus. Meu Pai, que nós venhamos a cada dia nos humilhar na Tua presença, Senhor. Reconhecer que o Senhor é o dono de tudo, o dono da nossa vida, Senhor. Que sem Ti não somos nada, meu Pai. Por isso, nesse dia, visita cada lar, cada família e nos ajude a sermos obedientes para obtermos vitórias, bênçãos da parte do Senhor. Amém. Amém, irmãos.